Quando a gente fala de lendas, a gente fala de mitos, né? Geralmente são temas e termos que nos remetem a uma realidade distante de outros países, de outros povos. A gente cresce meio que, depois da época do desencanto, achando que o nosso cotidiano aqui não tem esse toque do sobrenatural ou de algo fantástico e algo mágico. Porém, aqui em Jacareí, uma cidade como tantas outras aqui de nosso país, Jacareí tem as suas lendas, tem as suas histórias, desde há muito tempo. A cidade é antiga, a cidade é quase quatrocentona, né? Tem 300 e tantos, alguém me corrija depois, 360 e tantos anos. E desde o seu começo, a cidade tem as suas histórias, os seus mistérios, porque é mistério desde aquela época, séculos atrás, segue sendo até hoje. Só que o mistério, enfim, tem coisas que a gente fala, quanto mais se esconde, mais aparece. Então, por mais que se tenha feito, e até hoje há esse esforço em se esconder essas coisas geralmente acabam dando um olá para quem estiver passando, por exemplo, na beira do Rio Paraíba, aqui no centro da cidade. O Rio Paraíba, desde há muito tempo, é palco de uma história que vai se repetindo e se fazendo e refazendo em enredos cada vez novos. Dizia-se antigamente, isso no século XIX, que uma serpente muito grande, uma cobra enorme, navegava pelas águas do Paraíba. As pessoas começaram a achar estranho o fato das barrancas do rio se desmoronarem constantemente. E há aqueles que juram ter visto uma cobra gigantesca comendo e carcomendo as beiras do rio Paraíba. Isso começou no século XVII, antes, portanto, 200 anos, com as lavadeiras que lavavam roupa à beira do Paraíba. E se a gente for andando ali pelos trechos do Campo Grande, a gente vê exatamente o local onde elas se colocavam à beira do rio para fazer o seu trabalho de lavar as roupas, que antigamente não tinha máquina de lavar. Máquina de lavar era de onde a gente tirava água para sustento e tudo. E lá, elas viram, quando a cobra grande estava devorando as beiras do rio, ficaram apavoradas e correram até o centro aqui da cidade, chamando as pessoas, chamando os homens, chamando todo mundo para ir lá ver. E quando chegaram, a cobra já tinha ido embora. Só ficou o rastro de destruição dela. E ninguém queria voltar para a beira do rio, foram lá bater na porta do padre lá na igreja matriz, exigindo que se fizesse uma procissão para exorcizar aquela cobra grande, que obviamente se fazia aquele estrago na beira do rio, o que mais não faria com pessoas, rebanhos e o que mais? E dizia-se, inclusive, que muitas pessoas que sumiram na beira do rio era porque a cobra levava. A cobra engolia e levava. O padre armou uma procissão em cima da hora, pegou a imagem da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, colocou no andor e seguiu com seus fiéis. Na época, bom lembrar, o Rio Paraíba passava nos fundos da igreja matriz, onde hoje é o fórum, porque no século XIX mudaram o leito para onde hoje ele está, um pouco mais afastado. Desceram aquela ladeirazinha atrás da matriz e deram por feito a procissão, portanto acharam que exorcizaram a cobra, mas não funcionou. Não funcionou, ela voltou a carcomer as beiras do rio e a apavorar o povo de então. Lembremos que naquela época, o que tinha de entretenimento das pessoas de então? Não tinha rádio, não tinha televisão, muito menos internet. O entretenimento era isso que a gente está fazendo aqui. Contar histórias ao fim do dia. E o dia terminava assim que o sol se punha. Era outra forma de viver. O sono era bifásico, dormia-se 2 vezes à noite, era um outro tempo. Então as pessoas viram que a cobra estava ali e não ia embora, e a destruição e a morte sempre estava rondando aqueles vilarejos, que eram vários vilarejozinhos pequenos, que compunham o que hoje a gente chama de município de Jacareí. E aí acabaram vendo que era necessário fazer aquele expurgo. Os escravizados de então viram aquela situação e acharam por bem fazer a sua própria procissão, só que não tinham acesso à imagem de Nossa Senhora da Conceição, pois fizeram ela de barro, moldaram a sua própria imagem e levaram em procissão pela beira do rio também. E quando chegaram ali no Paraíba, ali perto de onde quem vai para Capitão João José de Macedo ali, onde hoje tem uma igrejinha, entregaram a imagem para as águas.
O que é dito desde então? A imagem começou a flutuar de pé pelas águas do rio, cantando e encantando a cobra grande que, encantada com aquela cena, seguiu a imagem rio abaixo. Tempos depois, dizem que essa mesma imagem foi achada em Guaratinguetá, dividida em cabeça e corpo, e era a imagem de Nossa Senhora Aparecida, como se ficou conhecida então. Portanto, uma imagem feita de barro pelas pessoas mais simples da nossa terra de Jacareí. E o local onde ela foi entregue às águas é onde hoje é a igreja de Nossa Senhora Aparecida, na beira do rio. Coincidência não existe, né? Não existe coincidência. Só que não é só essa citação da cobra grande que existe. Então, quer dizer que encantou, sumiu, acabou? Não. Tem outras tantas lendas, como eu disse, de séculos para cá, novos enredos envolvendo a cobra grande foram surgindo, como, por exemplo, a constatação de que ela ainda está viva debaixo de nossos pés. Debaixo da cidade de Jacareí. Havia uma lenda antiga que dizia que a cobra está sob um encanto e que o dia que ela despertar desse encanto, todos vão ver e ela vai devorar a cidade inteira. Por isso, para evitar esse tanto, com o passar dos séculos, construíram igrejas no caminho por onde a cobra passava. E em cima, da cabeça dela, está a igreja da matriz. A cabeça dela está debaixo exatamente do altar-mor. E ela vai se deslizando até a igreja da Vareia, onde termina o rabo dela. Os mais velhos, e quando eu falo mais velhos, é gente da nossa geração, tá? Sempre dizem que quando chegavam na igreja de manhã, estavam os bancos todos revirados. Várias pessoas já disseram exatamente a mesma história. Porque a cobra nervosa batia o rabo debaixo da igreja e bagunçava todos os bancos. É um cotidiano de quem trabalhava para manter aquela igreja em ordem. Outra lenda fala que no início, e essa lenda é muito antiga, eu aprendi isso de gente muito velha, antes da cidade de Jacareí existir, milhares e milhares de anos antes, tinha gente morando aqui. Lá na pré-história, povos indígenas viviam aqui. E vivia um povo que, segundo a lenda é contada, eles eram obrigados a conviver com um serpentião, uma cobra muito grande, que sempre exigia desse povo o sacrifício de moças, virgens e das armas dos mais valentes guerreiros. Até que chegou um dia em que um desses guerreiros se apaixonou pela moça que seria sacrificada àquela cobra e não permitiu que esse sacrifício fosse feito e lutou contra a cobra, salvando a moça. A luta foi encarniçada e o guerreiro finalmente conseguiu matar aquele monstro gigante. E era tão grande que quando ele lançou o corpo dele sobre o solo, essa serpente afundou o chão e formou o Vale do Paraíba. E essa é a explicação do porquê o leito do rio tem o formato de serpente. Vocês podem olhar isso em fotos aéreas que vocês vão ver isso. Dessa lenda adveio uma outra, de que a cobra tinha sido cortada em pedaços e enterrada em vários pontos da cidade, aonde se construíram igrejas para tentar exorcizar a força desse monstro antigo. Então, sobre a cabeça, foi erguida a igreja da matriz. Sobre o corpo, a igreja da Vareí. Sobre o rabo, a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E sobre as patas, a igreja do Bom Sucesso. Aí vocês me perguntam, mas cobra não tem pata? Dizem que pode ter sido um dragão. Então, o dragão não é uma realidade só do outro continente, é também do nosso. E assim, as histórias vão se sucedendo. Muita coisa foi feita, e ainda o é, para se manter esse monstro antigo e pré-histórico sob o encanto para que ele não destrua tudo que aqui está. A explicação da cobra grande pode ser uma ilustração do porquê temos um rio em formato de serpente bem no centro da nossa cidade, cheio de histórias, que outras mais existem, mas numa delas, envolvendo a igreja da matriz, dá conta do quanto determinados mistérios devem permanecer exatamente onde estão. Há em torno de 200 anos atrás, numa reforma da igreja matriz, os operários de então encontraram uma misteriosa garrafa de vidro junto a ossos humanos lá embaixo da igreja. Era uma garrafa de vidro contendo um misterioso líquido amarelo e a tampa era selada com chumbo derretido. Levaram essa garrafa para o padre. A gente geralmente espera nessa história que joga isso fora, exorciza isso, enfim. Pois o padre, na época, ao ver essa garrafa, falou: devolvam essa garrafa exatamente onde ela estava, enterrem e não falem mais nisso. Eu soube isso de gente que conhece a história antiga de Jacareí há muito tempo.
Numa igreja que debaixo dela existem tantos mistérios como cobras gigantescas, será então essa garrafa um determinado encanto para mantê-la sob cuidado e em seu sono eterno? Enfim, a gente vai saber, porque essa história vai se repetindo. Há poucos anos atrás eu soube que avistaram ela no Rio Paraíba. Quem morava numa casa, ainda mora lá, com um muro do fundo do quintal que dá para o rio, bom, simplesmente o muro caiu. A pessoa foi ver o que aconteceu, viu aquele corpo da cobra gigantesco se esgueirando pelas águas do rio. Isso foi dito entre os vizinhos de então. E eu mesmo já tive essa oportunidade de, num final dos vários cortejos da Cobra Grande, evento cultural aqui de Jacareí, que era feito desde 2010, a gente no final, eu com outros irmãos e amigos meus, que somos bruxos, né? A gente saúda a Cobra Grande fazendo uma oferenda de uma barquinha com uma imagem de uma moça que é entregue nas águas, feita de cabaça. Toda vez que eu faço essa entrega no Rio Paraíba, é nítido a sombra daquela serpente enorme debaixo d'água, e conforme o barquinho vai seguindo, ela vai acompanhando junto. Não é uma, não é duas, vi isso todas as vezes, e quem estava comigo viu também. Então, a nossa cidade é berço de muitas lendas. E lenda nem sempre é invenção. Toda lenda tem um pezinho na realidade. E é isso. A procissão é uma resposta a essas mudanças que aconteceram no centro da cidade, sobretudo dos cemitérios que foram desfeitos e reagrupados no Avareí, que então era fora do centro da cidade. Depois desta mudança, os mortos ficaram descontentes, pois haviam sido tirados de seu sono eterno à sombra dos altares e das cruzes das igrejas no centro da cidade. Assim sendo, saíram e se levantaram de suas covas, lá no cemitério, então o novo cemitério da cidade, no Avareí, e seguiram em procissão com velas acesas, ladainhas e lamentos, protestando contra essa mudança. E assim foi durante um ano após o outro. O povo já havia se dado conta que em determinadas noites clarões de velas se esgueiravam por entre as frestas de suas janelas, e a inequívoca voz das ladainhas ressoava pelas pedras da rua. E alertavam, sobretudo as crianças, quando ouvirem o som das ladainhas e virem os clarões de velas, não abram a janela, pois a procissão dos mortos está passando e os viventes não podem ver a procissão dos mortos passar. Porém, a curiosidade típica das crianças levou uma menina a desobedecer a ordem dada, e esta, ao ver o clarão de vela por entre as frestas, abriu no meio da madrugada e viu a procissão se aproximando, com seus entes vestindo seus mantos negros. Eis que uma dessas almas se aproximou da janela e entregou à menina uma vela. A menina fechou a janela e, preocupada em ser descoberta na arte que havia feito, apagou a vela e escondeu no alto do guarda-roupa para que seus pais não vissem. Inútil tentativa, pois no dia seguinte eles notaram o que havia acontecido, pois no lugar da vela apagada havia um osso humano, um fêmur, e logo perceberam que a menina havia desobedecido a ordem. Eis que já sabiam que a menina estava condenada a, quando voltasse no ano seguinte a procissão, fosse levada pela procissão das almas. Então eles correram a procurar a ajuda das pessoas mais sábias da cidade, então, no século XIX. Benzimentos foram feitos, rituais, por bruxas e bruxos antigos da cidade, para livrar a menina da maldição de ser levada pela procissão quando esta voltasse. E assim foi feito durante um ano inteiro. A menina passou por rituais feitos por essas bruxas e bruxos de Jacareí. No ano seguinte, quando a procissão voltou, a menina estava pronta na mesma janela, com uma vela preta preparada, um feitiço de libertação. A mesma alma que havia lhe dado a vela que se tornou osso, veio para buscar a menina e recebeu da menina a vela preta enfeitiçada. E eis que não pôde levar a menina, portanto. Foi-lhe entregue a alma também, o osso que imediatamente se tornou uma vela acesa. A história
conta que a menina cresceu, se tornou uma senhora idosa e a identidade dela foi mantida em segredo, pois a procissão das almas é um poderoso tabu em nossa cidade de Jacareí, falado a meia voz durante gerações e gerações. Desde o ano de 2010, volta a andar pela cidade os clarões de velas e as ladainhas a serem recitadas. E eis que nessa noite lembramos destas e de outras tantas histórias, como a da capela, que ficava no Largo da Independência, no bairro de São João, e que era um antigo velório de todos os habitantes de Jacareí de então e que foi demolida para a construção de uma rua. Há também a história do corpo seco, aquela pessoa que quando morre, nem mesmo a terra aceita, nem o céu e nem o inferno aceitam aquela alma, e nem mesmo aquele corpo, que ao invés de apodrecer, seca, até ficar pele e osso. Porém, como a morte inclusive não aceita, fica preso àquela carcaça e exige que seja levado de volta ao lugar onde nasceu. O corpo seco é essa pessoa, desdenhosa, desrespeitosa, como as tantas que ainda vivem por aqui nesta cidade e que se atrevem a dizer: mas eu tenho 50 anos, 60 anos e nunca ouvi falar da procissão dos mortos. É mesmo? Não olhou para trás? Não prestou atenção nas conversas ditas pelos mais velhos à meia voz? Se prestasse atenção, não incorria nesse erro. E por incorrer nesse erro, agora estão marcados a se tornar os novos corpos secos de então.